O tema do meu livro, Os Brasileiros, é isso que eu venho falando. O fazimento do Brasil. Um processo realmente extraordinário que vai constituindo, ao negar sua ininguidade, um ser brasileiro. Essa gente, esse povão brasileiro, veio se fazendo assim. E vai ser o quê? Um gênero humano novo, de uma humanidade tropical. A aventura humana é feita de conquistas e de seduções. Os povos se interpenetraram entre si, ou pelo amor ou pela força. Isso ainda é uma marca da aventura humana. Uma aventura humana, quer seja individualmente, quer seja coletivamente, é feita através de paixões, de conflitos e também de paz e de tranquilidade. Quando chegaram os portugueses e houve a primeira notícia oficial, o facto de terem encontrado homens e mulheres de corpos maravilhosamente belos, com um rosto cândido, sem pudor, os levou a uma conclusão inegável, é que tinham chegado ao paraíso terreal. E isso aparece em muitos mapas. Toda a paisagem brasileira, particularmente da costa e das ilhas, levou o país a ser um dos doadores de mitos mais importantes da humanidade. E como dizem os índios, viver não é preciso, mas sem sonhar não se vive. A beleza da natureza brasileira é tão grande que o europeu vê como um paraíso perdido, como uma possibilidade de ser um paraíso perdido. Daí é um utopismo, uma utopia intrínseca na natureza. Esses mitos, na verdade, se por um lado podem ser abordados, analisados e estudados como mito, por outro lado, eles são mitos que se transformaram em forças de ação popular, das quais o povo se apropriou para manter a sua identidade. Nós viemos dar louvor a santos come Damião. Para onde vai, capitão? Para onde vai? Eu vou para o Rosário, eu vou dançar saramuná. Oi, para onde vai, capitão? Para onde vai? Eu vou para o Rosário, eu vou dançar saramuná. Lá vem duas nações. Portugal tinha um projeto para as terras ultramarinas, mas esse projeto foi sendo radicalmente subvertido pela realidade natural dos trópicos, pela força das culturas ameríndias e pela presença negro-africana. Nada do que aqui estava ou aqui chegou preservou a sua pureza original. Criamos um povo mestiço, misturamos deuses, definimos uma nova realidade linguística. O que caracteriza o Brasil é, de um lado, o milagre de ser uma nação unificada. Havendo tantas diferenças, deviam ser várias nações. Essa confluência de gentes, vindas da Europa, vindas da África,
medo da floresta, gerou uma cultura grandemente homogênea. Havia uma uniformidade nas diferenças, fazendo um concerto de uma grande beleza, que foi aos poucos amadurecendo. Já passamos por Rosário, por Vale Quem Queuru, passamos por Pirapemas e por Itapicuru. Mundo de Boi, Siriema, Jaçanã, Patunhambu, café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não. Mas que ninguém pense que esse processo construtivo nacional foi um mar de rosas. Às vezes se diz que nossa característica central é a cordialidade, que faria de nós um povo por excelência gentil e pacífico. Será assim? A feia verdade é que conflitos de toda ordem dilaceraram a história brasileira. Étnicos, sociais, econômicos, religiosos, raciais. O mais assinalável é que não são conflitos puros. Cada um se pinta com as cores dos outros. O processo de formação do povo brasileiro se fez pelo entrechoque de seus contingentes índios, negros e brancos. Pode-se afirmar mesmo que vivemos praticamente em estado de guerra latente, que por vezes e com frequência se torna cruento, sangrento. E a força pernambucana para o sertão foi levada. Essa se aproximou e da sua pobre morada. Mataram até o pai dele, de lá não deixaram nada. Porque houve lutas em toda parte, porque eram povos diferentes, destinados a ser diferentes, mas o poder central sempre mandava generais com as armas. A Guerra dos Cabanos, que assumiu tantas vezes o caráter de um genocídio, é um exemplo. Ali se enfrentaram a população antiga da Amazônia, que aspirava a viver autonomamente, e a estreita camada dominante luso-brasileira, com seu projeto de ocupação do país. 100 mil caboclos foram trucidados para manter a unidade, para amarrar a Amazônia ao Brasil, para fazer a coisa antinatural de que aquela natureza tão diferente, aquela gente tão diferente, se convertesse parte da mesma gente, da nossa gente. Os cabanos ganharam muitas batalhas. Chegaram mesmo a assumir o poder central na região, ocupando Belém, Manaus e outras cidades. Mas viviam o antiprivilégio dramático de não poder perder batalha alguma. Isso é o que finalmente sucedeu e eles foram dizimados. Palmares é o caso exemplar do enfrentamento interracial. Ali, negros, fugidos dos engenhos de açúcar ou das vilas, organizaram-se para si mesmos. E fizeram Palmares. E lá ficaram em Palmares, com a alegria de ser um agente próprio. E já tinham esquecido da África, não podiam fazer África. Fizeram uma coisa brasileira. Eles foram socialistas, fizeram sociedade comunitária. Tudo pertencia a todos. Mas um socialismo tão primitivo, tão desordenado, tão desarticulado, que estavam condenados à mesma coisa dos outros da Amazônia, a perder 1000 batalhas, mas a não ganhar nenhuma. Sua destruição foi requisito de sobrevivência da sociedade escravista, seja para reaver escravos fugidos, seja para precaver-se contra novas fugas, mas também para acautelar-se contra o que poderia vir a ser uma ameaça pior do que as invasões estrangeiras, que seria a sublevação dos negros. Motins, conspirações, revoltas e guerras marcaram os caminhos da nossa configuração como povo e país. Enfrentamentos de lusos e índios, rebeliões negras e, adiante, lutas pela independência nacional.
Passada a independência, os combates prosseguiram, como na insurreição dos negros malês, em revoltas republicanas como a Sabinada e a Farroupilha, ou na Guerra de Canudos. Canudos, com aquela briga tremenda, aquela chacina. E milhares de levantes outros, de sertanejos nordestinos, tem como raiz uma herança portuguesa. Até hoje, um dos mitos mais importantes legados de Portugal é o sebastianismo. Nunca se encontrou o cadáver do rei na batalha, então ficou o mito de Dom Sebastião, jovem e formoso. Isso é a herança mais bonita que nós temos. Dom Sebastião torne outra vez, venha com seus exércitos matar os patrões, os donos de terra, a canalha, para deixar o povo plantar o que come. Crenças diversas acabaram se concentrando na figura do conselheiro. Era um beato, andando com sua batinona, com seu cajado, e juntando sertanejos e quantidade em torno dele em Canudos. E os fazendeiros se apavoraram. Não tinham medo da religião do conselheiro. Tinham medo do seguinte: esse povo que ficava com o conselheiro fazia sua roça e comia o que produzia. E se continuasse, eles não iam ter ninguém que produzisse para eles, que tomasse conta do seu gado, que fizesse suas roças. Porque cada sertanejo ia querer seu pedaço de terra. Então inventaram que aqueles caras eram monarquistas e levaram os exércitos. Os canhões. E quando foram ver, tinha umas 4 mulheres espálidas, umas crianças, homens nenhum. Tinham matado todos. Entre encontros e desencontros, o que inventamos foi um povo e um país. Nesse processo, também o sistema linguístico português foi se espraiando, subvertido pelas realidades humanas e ecológicas dos trópicos. À medida que o Brasil se expandia, ia deixando de ser simplesmente a língua portuguesa, para se reinventar no português do Brasil. Quando eu voltei lá no sertão, aqui zombado e Januário, com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E como a história só terá um fim se deixarmos de existir, a invenção do Brasil prossegue. Invenção genética, invenção técnica, invenção simbólica. E se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Um teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. O tudo que se tem não representa nada.
Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. Existe uma visão de que o Brasil não deu certo e que isso aqui é um equívoco monstruoso. Tá? E essa visão está muito presente para quem olha os indicadores objetivos e compara o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos. Muita coisa deu certo, muita coisa não deu certo e muita coisa ainda pode dar certo. Eu entendo que o que não deu certo é principalmente no plano da convivência social, econômica e política dos brasileiros. Nós ainda temos deficiências dramáticas no campo da educação, da saúde pública. As nossas instituições políticas são ainda muito instáveis e têm sido instáveis ao longo da história brasileira. Nós temos problemas, portanto, eu diria, de convivência, problemas de criação de regras impessoais que permitam aos brasileiros interagir de uma forma mais organizada, mais próspera e mais estável do ponto de vista institucional. Agora, eu acho que o Brasil precisa ter a sabedoria também de reconhecer que ele tem uma subjetividade que é notável. É uma vitalidade iorubá filtrada por uma ternura lusitana, né, e com um elemento de magia e de pensamento mágico do mundo indígena, né, e que se manifesta de diferentes maneiras, na arte, na cultura, na vida afetiva, nas relações pessoais, que são muito ricas e muito densas na experiência brasileira. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, assim nós vamos vivendo de amor. Acredito que na história o que importa mais não é o fato, é o mito. E nem que seja pelo poder de criar mitos, certamente o Brasil importará no futuro. Não só por isso, mas também pela essa luso-brasileira capacidade de se adaptar, de sorrir, de sobrepor-se a qualquer opressão, a qualquer erosão da miséria ou da opressão. Então eu vejo mito e facto como das grandes esperanças do futuro e dos grandes legados do Brasil para a humanidade. Eu entendo que o Brasil, o melhor Brasil que nós podemos sonhar, é um Brasil que conquiste a civilização no plano das regras da convivência e, ao mesmo tempo, preserve esses aspectos do nosso passado, provavelmente pré-modernos, que estão ligados à nossa vitalidade emocional, à nossa espontaneidade, à nossa alegria de viver espontânea, que, não obstante todas as mazelas, continua viva. A utopia brasileira, ou pelo menos o sonho de Brasil, será exatamente apurar a forma da nossa convivência sem perder o fogo dos afetos. O que nós todos queremos? É fazer um país habitável, em que as pessoas existam para serem felizes, alegres, amorosas, afetuosas. Todo mundo comendo todo dia, não é uma alegria? Não é um absurdo que num país tão grande, tão cheio de verde, tenha tanta gente com fome, tanta criança abandonada? Quebrou-se o nervo ético, humano, utópico. Assim como se sabe que as galáxias no universo se afastam umas das outras a maior velocidade, quanto mais distantes vão, aumenta a velocidade com a distância. Às vezes podemos pensar, se aquela rapidez de acontecimentos que as pessoas estão atualmente notando no mundo não é alguma coisa semelhante. Se à medida que a história humana vai caminhando para um futuro que nem podemos pensar qual seja, se esse avanço para o futuro não vai tendo uma velocidade cada vez maior. E se quando muita gente está pensando, diante de acontecimentos recentes, em soluções que são conversa barata e só serviriam para coisas inteiramente ultrapassadas, se não é pena que eles não tenham conhecimento dessas ideias dos portugueses para verem que têm que ser muito mais audaciosos e aproveitar tudo aquilo que surge como alguma coisa que os atrapalha na sua reflexão e no seu programa de vida,
não têm que aproveitar isso para montar a cavalo mais rápido ainda e atingirem o tal ideal que os portugueses queriam atingir. Ideal na vida, ideal na criança, ideal no gratuito do cotidiano. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos.